Bom, então, seguindo aqui, estamos falando dos efeitos da posse, tá? Um desses efeitos são as ações possessórias e estamos nas espécies de ações possessórias, né? Estamos estudando a primeira espécie, que é a reintegração e manutenção de posse. A ação de reintegração e manutenção de posse. Se você chegou agora, volte para ver as aulas anteriores, porque estamos no meio do conteúdo sobre reintegração e manutenção de posse. Ok? Bom, na aula anterior nós falamos sobre a figura da turbação e do esbulho, né? E dissemos que o esbulho se refere a uma ação de reintegração e a turbação uma ação de manutenção. No esbulho, a pessoa perdeu a coisa, seja por violência, por precariedade ou clandestinidade. E na turbação, ela perdeu parte da coisa, ela perdeu a capacidade plena de exercer a coisa, a posse plena. Certo? E aí, então, a turbação e o esbulho são o que vai motivar a reintegração e manutenção de posse. O que motiva essa ação é a turbação e esbulho. Alguém teve um ato de turbação e de esbulho e por isso alguém está ali com uma ação possessória, certo? E por que é importante a gente estudar, a gente entender quando foi que se deu a turbação e esbulho, ou seja, a data? Porque nós já sabemos que uma posse, a diferença de uma posse velha para uma posse nova traz implicações, né? Então, a partir da data do esbulho, eu consigo saber se eu estou diante de uma posse velha ou uma posse nova, porque já falamos aqui, quando cessa a violência, clandestinidade ou precariedade, começa a contar essa posse, ok? E aí, a implicância disso aqui, a implicação disso aqui, uma posse velha e uma posse nova vão passar por procedimentos diferentes. Procedimento é a ordem com que os atos vão acontecer no processo, né? Então, os atos vão acontecer de forma diferente se eu estou diante de uma posse velha ou de uma posse nova. Ok, e aí então pra gente vai importar o termo inicial. O que é termo inicial mesmo? O início da contagem de algum prazo, né? E no caso das ações possessórias, o termo inicial vai ser o início de contagem daquele prazo de 1 ano e 1 dia, porque se eu estou antes de 1 ano e 1 dia, estou numa posse nova. Depois de 1 ano e 1 dia, estou numa posse velha. Ok, Catarina, eu já entendi que a turbação e o esbulho são o motivo de uma ação possessória, motivam uma ação possessória, beleza? E eu sei, já entendi que é necessário identificar a data em que finalizou a turbação ou esbulho para começar a contar a posse. A partir daí, ok. Mas então, quando é que vai ser o termo inicial do esbulho, da posse que foi esbulhada? Vamos dizer que eu obtive uma posse através de esbulho. Quando é que vai começar a contar o termo inicial para mim, para eu ter uma posse nova ou velha? Bom, o termo inicial começa a contar se for um esbulho por meio de violência, quando cessa a violência. Então, vamos dizer que eu tive uma posse por meio de violência. E aí, no tempo em que eu estou exercendo atos de violência, seja ela física, seja ela moral, não está contando esse prazo da posse. Agora, a partir do momento que cessou a violência, começa a contar. Começa a correr esse prazo, porque a partir dali eu não tenho mais uma posse por meio de esbulho, de violência. Clandestinidade, a partir do momento em que a pessoa tem ciência. A clandestinidade a gente já estudou, que ela se dá na surdina, né, no escondido. Então, se é no escondido, não pode ser a partir do momento que cessa a clandestinidade. Não vou usar a regra da violência, eu vou usar a partir de quando eu tomo ciência. Então, quando eu tomei ciência de que houve os atos de clandestinidade, começa a contar o prazo. Começa a contar o prazo de 1 ano e 1 dia, para ver se a posse é nova ou velha. Outra coisa, se for então um esbulho por meio de precariedade, quando é que começa a contar? A precariedade a gente sabe que é quando alguém passa do seu direito. Aí naquele exemplo que eu já dei para vocês, aquele exemplo clássico, vamos dizer que eu aluguei um apartamento. E aí acabou o contrato, acabou o prazo, eu deveria restituir o proprietário com o seu apartamento.
o dono, né, o possuidor indireto, com o seu apartamento. Mas eu não restituo, eu não devolvo, eu continuo lá no apartamento, sem exercer ato de violência. Vai começar a contar nesse caso a partir do vencimento, a partir de quando eu tinha a obrigação de restituir. Então, da data que deveria ser a restituição, vai começar a contar, vai começar a correr esse prazo. Tá? Esse prazo para determinar se trata de uma posse nova ou uma posse velha. Ok. E o termo inicial vai ser necessário também para prescrição, né? Para prescrição. A gente sabe, já estudou a figura da prescrição em muitas cadeiras aí do direito. Então, a prescrição, o termo inicial é necessário para prescrição. Em regra, uma prescrição de posse ocorre com 10 anos, mas essa é a regra geral. Nós vamos ter regras específicas sobre prescrição e vamos ainda estudar sobre isso. E o procedimento? Nós falamos lá já sobre o procedimento, né? E vimos que o procedimento pode ser especial ou o procedimento que segue o rito ordinário comum. Vamos analisar agora aqui o procedimento especial dentro de uma ação de reintegração e manutenção de posse, tá? Primeira figura que vamos analisar é a figura da liminar, já falamos até sobre isso. A liminar. Aqui, para que o juiz conceda liminarmente essa posse logo no início, essa tutela possessória, não precisa aqui comprovação de urgência dentro do procedimento especial. Eu não preciso comprovar urgência. Outra coisa pressupõe uma posse nova. Eu vou estar diante de um procedimento especial se eu tiver uma posse nova, ou seja, uma posse com menos de 1 ano e 1 dia. Com menos de 1 ano e 1 dia. Que a gente chama de ano e dia. Posse com menos de 1 ano e 1 dia. Vou estar diante de um procedimento especial e já vimos até as vantagens disso, né? Ok, então as provas, o período probatório começa a ser antes. Antes eu trago as provas para pedir liminarmente que o juiz conceda, que o juiz faça uma concessão liminar. E óbvio, vai caber contestação, vai caber tudo aqui, mas de pronto eu já tenho uma tutela provisória, tá? Uma tutela provisória. Ok. E aí, se eu estiver diante de uma pessoa jurídica no polo passivo, ou seja, no outro polo da ação, deve haver a oitiva de um representante judicial dessa pessoa jurídica. Né? Deve haver a oitiva de um representante judicial, exceto se tratar de uma empresa pública ou sociedade de economia mista, que a gente já sabe lá no direito administrativo que são as formas de administração indireta, né? Empresa pública e sociedade de economia mista. Mas, em regra, se houver a pessoa jurídica, deve haver a oitiva de um representante judicial, ok? De representantes judiciais. Beleza, eu fiz aqui um esquema para vocês entenderem mais ou menos como é que vai se dar esse procedimento especial, como é que vai se dar essa ação. Eu tenho aqui a petição inicial, que nós já sabemos que se dá com a propositura da demanda, né? O autor entrou com a demanda dessa ação possessória, qual seja de reintegração e manutenção de posse. E aí, o juiz, por meio de um despacho inicial, ou seja, uma decisão inicial, e já sabemos as características do despacho, né? Que ele é irrecorrível, enfim. Por meio de um despacho inicial, o juiz pode conceder liminarmente uma tutela provisória. Pode conceder liminarmente. E aí, o juiz concedendo vai abrir o prazo para contestação. Claro que a outra parte vai poder contestar, ok? E outra coisa, se eu estou dizendo que o juiz concedeu, significa que a posse, a tutela provisória foi de quem? Do autor da ação, né? Se foi uma concessão, um está feliz, lembrem da regra na ação possessória. Um está feliz e o outro está triste, tá? Ela tem esse caráter dúplice, tem essa característica dúplice. Ok, então o juiz pode conceder liminarmente. E aí, se o juiz conceder, é o autor aqui que vai promover os autos para a citação, vai promover esses atos para a citação. E o prazo para contestação
vai ser de prazo para contestação 5 dias, tá? Durante 5 dias, caso o juiz conceda a liminar. Ok, mas vamos dizer que o juiz não conceda liminarmente. Aí o que é que vai acontecer? O juiz vai dar um despacho mandando citar o réu. E aqui eu não estou falando que o autor vai arcar com esses atos de citação, não. Aqui o juiz vai mandar citar. Vai mandar citar o réu para quê? Para que haja uma audiência de justificação prévia. A audiência de justificação prévia, já começamos até para falar. Já começamos até a falar sobre ela e dissemos o quê? Que é a oitiva de testemunhas. Porque, lembrando, estamos numa ação possessória, né? Ou seja, não importa pra gente aqui o título, o domínio, e às vezes a pessoa não tem como comprovar por meio de documento. Então, eu vou ter a oitiva de testemunha dentro dessa audiência de justificação prévia para justificar a posse, não é? Para justificar a posse. E aí, a partir daí, dessa audiência de justificação prévia, também o juiz vai decidir. Aí aqui, a partir da audiência de justificação prévia, o juiz vai decidir conceder ou não conceder. Conceder ou não conceder essa tutela provisória aqui, ok? Sigam comigo e até a próxima.